paz de Jesus, meus irmãos, estamos no nosso retiro quaresmal, dentro da Semana Maior. Hoje, o 37º dia, é a Segunda-feira Santa. Algumas igrejas hoje fazem a celebração de Nossa Senhora das Dores, tem outras que já fazem o ofício das trevas, tem paróquia que só vai fazer mesmo o tríduo pascal, mas se na sua paróquia tiver outras atividades nesses dias, se você puder participar, participe. Assim você já vai estar preparando o seu coração para o grande dia. E estamos na nossa reta final do nosso retiro. Então, vamos para mais uma vez abrir o nosso coração, deixando o Senhor vir nos preparar, vir nos serenar e que a gente se abra à graça. A graça que Ele quer fazer da ressurreição. Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A passagem de hoje é Mateus 21, do 12 ao 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é para nós garantia de céu e referência de como enfrentar as tribulações desta vida. Haveria alguma coisa que seja maior do que o Senhor já nos deu com este seu sacrifício? E se Ele foi capaz de se sujeitar a tantas humilhação e dor por amor a nós, que bem Ele nos recusaria? Espere simplesmente tudo daquele que não vacilou quando decidiu morrer para que você pudesse viver. Nós estamos na Semana Maior e nós vivenciamos exatamente isso. Daquele que não vacilou quando decidiu morrer para que você pudesse viver. Quando Judas chega ali com os soldados para prender Jesus, Jesus podia falar: meu pai envia os anjos para me defender, né? Porque os discípulos estavam com medo, então tinha que ser os anjos. E imagina, né? Os anjos chegando para defender Jesus. Só que a profecia não era essa. A profecia era que o cordeiro ia ser entregue para o matadouro. O cordeiro que foi entregue de livre e espontânea vontade, cumpriu a palavra, cumpriu a profecia e ressurge, e vence a morte, e vence o poder das trevas. Então, que eu e você tenhamos essa certeza que Jesus morreu para mim, que Jesus morreu por mim, e eu não posso vacilar. Diante das minhas trevas, diante das minhas quedas, diante dos meus pecados, eu não posso vacilar. É tão grande o que o Senhor nos reservou que, por mais que tentemos, nem de longe conseguimos compreender. Temos que nos contentar em ser instruídos por comparações e aproximações. Mas o que Ele já fez por nós está diante dos nossos olhos e é ainda muito maior. Que vida você levava antes de conhecer Jesus, antes de ter seu encontro pessoal com Ele? Isso aqui é o que muita gente não entende. E que às vezes acha que as pessoas são radicais, que a pessoa agora é beata, que a pessoa agora tá de onda, enfim. Porque existe sempre um antes e um depois. Quando a gente se encontra verdadeiramente com Cristo, existe um antes. Antes eu bebia, antes eu roubava, antes eu fazia isso, aquilo, outro. Mas eu conheci Jesus.
eu fui me convertendo, eu fui passando pelos processos, e aquilo que eu fazia antes, eu não faço mais. Se eu continuo fazendo, eu não conhecia Cristo. Porque todos os discípulos que foram chamados tiveram antes e depois. Ah, Alessandra, mas teve Judas. Judas deu brecha. Isso para falar para cada um de nós que por mais que Jesus nos chame, por mais que Ele nos atraia, se eu der brecha, o inimigo vai entrar e vai me roubar. Como a ovelha perdida, que Jesus dá o exemplo de que o pastor abandona as 99 e vai buscar somente uma. É exatamente isso. Nós não vamos ficar livres das tentações. Nós não vamos ficar livres das tentações que vão nos vir, das perseguições, das tribulações, enfim, não vamos ficar livres. Não faça essa comparação achando que eu conheci Cristo, agora minha vida mudou, não vou ter mais problema, é só prosperidade, não. Isso aí é assunto de outra igreja. Na igreja católica não é assim, a gente tem a cruz. E quando a gente conhece Jesus, a gente muda o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar. A gente vai mudar o nosso exterior e o nosso interior. Mas é o nosso interior que vai contar para Jesus. É claro, o nosso exterior testemunha. E o nosso interior é o que importa para Jesus. Mas se eu não tenho essa metanoia, então eu não tive um encontro pessoal com Jesus. E o meu encontro com Ele se dá todos os dias quando eu o busco. Quando eu busco indo numa missa, quando eu busco lendo a palavra, quando eu busco fazendo as práticas espirituais. Por isso que a gente precisa ter uma rotina, não só de ler a Bíblia, mas também de ter a rotina de oração pessoal. Porque isso vai nos modificando, isso vai nos modelando. Se Ele fez tudo por nós, quando nem fazíamos caso dele, o que não fará agora que o desejamos e nos decidimos a buscá-lo? Um dia todos veremos como realmente é a grandiosidade desse amor e nesse dia todos viveremos em Deus. Até lá, basta-nos saber. Deus morreu pelos homens, morreu por você, por mim morreu e pelos que amam. Tenha essa certeza, Deus morreu por todos nós. Até mesmo aquelas pessoas que negam a existência de Deus, Deus também morreu por eles. Agora é o livre-arbítrio deles acreditarem ou não. Da mesma maneira, as pessoas que vivem no pecado, Deus morreu por eles. Mas eles precisam encontrar esse amor, essa misericórdia. Muitos encontram, mas a maioria não. Que a gente não faça parte dessa maioria. Que a gente faça parte daqueles que ajudem a eles encontrarem essa misericórdia, esse amor. Porque um dia também nós encontramos. Convido você hoje a lembrar de como foi o seu encontro com Cristo. Se deu como? Você lembra? Eu lembro exatamente. Isso eu lembro assim, como um filme. Eu lembro exatamente o dia que eu me deparei com o amor de Deus. Aonde eu pude ali diante da cruz reconhecer assim, nossa, existe um Deus. Como diz a música das irmãs, né? Existe um Deus que não se cansa de me amar, que não se cansa de perdoar. E naquele momento eu encontrei o amor de Deus. É claro que dali eu fui fazer um retiro, e aí no retiro foi o estopim maior, mas teve um primeiro momento, teve aquele choque de realidade. Então lembra como foi. E se por acaso você não teve isso ainda, isso pode acontecer quando você entrar para o seu quarto e orar. Isso pode acontecer você indo buscar Jesus no sacrário, dentro de uma igreja, num retiro. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas lembra aí o seu primeiro momento com Deus, o dia que você deu aquele start, assim, né? Virou a chave de que você reconheceu. Traga a sua memória. O Senhor Jesus, desde o princípio, era a palavra que estava com Deus, a palavra que é o próprio Deus.
Essa palavra de Deus manifestou-se, fez-se carne e habitou entre nós. Se não tivesse se tornado humano, se não tivesse se encarnado, não poderia morrer em nosso lugar. Mas feito homem, deu sua vida pelos homens. Então, Deus quis viver exatamente a nossa carne para entender a nossa natureza. Qual seria o sentido de nos condenar depois de tudo que fez para nos salvar? Portanto, não tenha medo, tenha confiança. Ele vai recompensar todos que aceitam a sua graça. Ele cumprirá cada uma de suas promessas e infalivelmente salvará todos os que a aceitarem. Então, por isso, não canse você que intercede pela conversão de um filho, de uma filha, de um esposo, de uma esposa. Não se canse, porque Deus pode sim fazer milagres. Não se canse. Uma vez que você conhece Jesus, mas os da sua casa não se canse de interceder. O mesmo amor que te atingiu pode atingi-los também. Mas o seu testemunho vai contar muito. A maneira como você produz Jesus, reproduz Jesus, melhor dizendo, é que vai contar muito. As perguntas de hoje são bastante, então anote aí. Como reconheço a autoridade de Jesus em minha vida diária? Eu compreendo que sou casa de Deus e, portanto, sagrado? Quais são as mesas dos cambistas em minha vida que precisam ser derrubadas? Minha adoração a Deus é autêntica e enraizada em um relacionamento verdadeiro com Ele ou baseada nos benefícios que daí posso lucrar? As perguntas hoje são bem conflitantes, mas é justamente para nos desinstalar. Como eu disse, nós não podemos passar o retiro quaresmal da mesma maneira, sem nada mudar, ou mudamos muita coisa, mas aí quando chegar na segunda-feira volta tudo. Não, é preciso uma constância. E o desafio de hoje é: reserve um tempo para um exame de consciência profundo. Identifique áreas de sua vida que precisam de purificação e peça a Jesus que o ajude a remover tudo que impede sua verdadeira adoração e relacionamento com Deus. Comprometa-se a viver com mais integridade e autenticidade. Você percebe que o Márcio ele faz por várias vezes no desafio de reserve um tempo, faça um exame de consciência. E daí você pode pensar assim: nossa, mas de novo, eu fiz ontem de ontem, eu fiz semana passada, de novo. Se você conhece o método de exercício espiritual de Santo Inácio de Loyola, isso é todo dia. E ainda é 2 vezes, é de manhã e à noite. Então, assim, é para que a gente crie um hábito. É para que a gente crie o hábito de fazer esse exame de consciência. Seja dos nossos atos, seja do que precisa mudar, seja do que precisa consertar. A gente precisa sempre se rever. É o que Santo Agostinho fala, né? Conhecer-te a ti mesmo. Quanto mais eu me conheço, eu vou vendo ali as minhas fraquezas para poder saber lidar. Quanto mais eu me conheço, eu vou saber qual é o meu temperamento para poder saber lidar. As pessoas se preocupam muito com a questão de temperamento, mas esquece que não basta só você conhecer, você também tem que saber lidar. Então, você viu que foi uma prática muito constante aqui durante esse itinerário e que você possa também exercê-lo depois. Fazer um exame de consciência, reservar um tempo, ter ali o seu momento a sós com o Senhor. E a frase de hoje é de Santo Antônio de Pádua: ele veio a ti para poderes ir a ele. É o encontro, né? O olhar de Jesus que encontra o nosso, o coração dele que pulsa pelo nosso. Então vamos para a nossa oração final. Oremos. Senhor Jesus Cristo, hoje refletimos sobre tua purificação do tempo, onde demonstraste tua autoridade e zelo pela casa de Deus. Ajuda-me a reconhecer a tua autoridade em minha vida e a purificar meu coração de tudo que me afasta de ti. Dá-me a graça de adorar-te em espírito e verdade e de viver com integridade e autenticidade. Que minha vida seja um templo santo em que tua presença possa habitar plenamente. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que nosso Senhor possa abençoar. Que a gente nunca ache demais fazer exame de consciência, nem estar a só com o Senhor, nem de buscá-lo. Mesmo que a gente tenha pouco tempo. Mesmo que nosso dia seja corrido. Mas que a gente possa buscar.
Quando você estiver no trânsito, vai conversando com Deus. Quando você estiver no ônibus, no metrô, no Uber, enfim, aonde você estiver, vai conversando com Deus. Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar no nosso caminho. E aquela oração pode mudar muitas coisas. Livramento, pode nos livrar de perigos, de situações adversas. Então, esteja em constante oração, amém? Eu te espero amanhã para o nosso 38º dia. Temos aí mais 3 dias para encerrarmos o nosso retiro quaresmal. Lembrando que na quinta-feira a gente encerra e que você possa viver o seu tríduo pascal. Já procura ver os horários da missa, de como vai ser na sua paróquia, se você vai conseguir ir, se por conta do trabalho, como é que vai ficar seu horário. Então já se organiza, porque é muito importante para nós cristãos católicos esse tríduo pascal. Se você pode participar de todas as missas, de todas as celebrações, de todos os momentos, vai valer muito a pena. Lembre-se, é tudo por Jesus. Então, por Ele vale a pena, amém? Fique com o nosso Senhor, que Ele te abençoe, te fortaleça e sigamos firmes na nossa caminhada. Até mais!